O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A semente, a gente viu aqui no capítulo 13, é o Evangelho. A boa semente são esses que escolheram oferecer o chão do coração para que essa semente trigo da graça de Deus, do Evangelho de Deus, do pão da vida, cresça neles. Esses são os filhos do reino, que são o trigo. E o joio são os filhos do maligno, como a gente ontem viu. E aí eu dei o exemplo, por exemplo, de como a malignidade foi criando joios no mundo. O primeiro exemplo que eu dei, você lembra, foi de Adão e sua mulher. Eu disse que a gente podia escolher qualquer uma das 1.500 principais culturas míticas do planeta. Em todas elas, o princípio era idêntico. Tem uma figura maligna, tentadora, corruptora, pervertedora, em todas elas. Mas o Gênesis é a narrativa mais direta, objetiva, simples, clara, arquetipicamente extraordinária e incomparável. Especialmente para quem de fato conhece sem preconceito as demais, lendo-as com um olhar antropológico livre, sem preconceito religioso. É assim que eu garanto a você que a narrativa do Gênesis é a mais simples, a mais direta, a mais objetiva, a mais arquetipicamente propositiva, a mais maravilhosa de todas. É assim que eu vejo, comparando com uma multidão de outras narrativas. Mas, em todas elas, tem um ente maligno que semeia algo ruim. Aí a gente viu no Gênesis, no capítulo 3, a história da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu falei, aquela queda não foi suficiente para que houvesse alguma intenção superior, celestial, em relação à destruição dos humanos. Não houve, a vida prosseguiu. As pessoas agora rachadas, vivendo uma psicose básica, em conflito dioturno permanente entre o bem e o mal, num estado de antagonismo contra si mesmo, como primorosamente Paulo descreve em Romanos, no capítulo 7, mas a vida prosseguiu. Aí a gente chega em Gênesis 6. São 3 páginas viradas na Bíblia, mas de fato são milhares de anos que se interpõem entre essa alteração cognitiva de Gênesis 3, que católicos e protestantes designaram como sendo a queda. Há milhares de anos que se passaram, uma quantidade enorme de desenvolvimentos humanos, enfim, há muita coisa, muito conhecimento arqueológico é necessário para você ver o que se interpôs entre Gênesis 3 e Gênesis 6, até que chega o dilúvio, que é quando acontece uma outra situação de insuportabilidade. Essa sim, que é o imiscuimento, que é a alteração genética, alteração psíquica, alteração espiritual dos humanos possuídos pelos vigilantes, conforme eu expliquei ontem. Quem quiser saber mais detalhes, veja o que está gravado no YouTube no dia de ontem. E aí, Gênesis 6 diz que nasce uma raça deformada, gigantesca, dos Nefilim, que são os filhos dos que caíram, é o que a palavra significa. E não só isso, mas alteraram toda a espécie das criaturas, diz Gênesis 6, que rastejavam sobre a face da terra. E o livro de Enoque, que é mais detalhado a respeito disso, e não está na Bíblia, exceto na Bíblia etíope, mas você acha aí, em qualquer pedido e busca na internet, você encontra o livro de Enoque, as variáveis dele, o livro dos gigantes e vários outros. Pois bem, então, foi tão grave a situação descrita no livro de Enoque, que a solução, de acordo com Gênesis 6 e com o livro de Enoque também, foi a mesma. Foi o dilúvio. O mesmo dilúvio
você encontra com características básicas bem semelhantes, com personagens com nomes diferentes, com pequenas alterações, mas é a mesma situação de que, por causa da corrupção do gênero humano, os seres das estrelas, ou seja lá como seja, cada cultura tem a sua designação, decidem acabar com o planeta, com a vida humana no planeta. Aí há uma compaixão que se estende na direção de pessoas retas. No caso bíblico, em Gênesis 6, é Noé, que é separado com a sua família para sobreviver. E em todas as culturas do mundo tem os seus Noés, os seus sobreviventes. A prova disso é que bem depois do dilúvio a gente vê no texto bíblico do Velho Testamento, em 1 Samuel, em 1 Reis, 1 Crônicas, a manifestação de que mesmo o dilúvio não foi capaz de eliminar completamente o remanescente daquela miscigenação perversa que aconteceu e alterou o significado da existência animal, da existência humana, da existência consciente. Nessa queda patrocinada pelo conluio, pelo coito, pelos matrimônios, pelos vínculos, pelas alterações genéticas, pelos experimentos loucos descritos minuciosamente no livro de Enoque sobre o que aconteceu. Isso foi de uma gravidade que demandou um resetting da humanidade. E aí sobreviveriam só 8 na Arca de Noé, mas a gente vê que bem mais gente sobreviveu, porque a gente encontra gigantes que supostamente deveriam ter sido eliminados antes do dilúvio, sobrevivendo depois da narrativa de Noé e da Arca. Então, e aí eu prossegui ontem dizendo que esses filhos do maligno, primeiro, tem essa tendência que todos nós temos, carregamos, de nos inclinarmos para o mal, desde o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de acordo com Gênesis 3. Mas em Gênesis 6 tem uma alteração de natureza genética, dramática, DNA, genomas, alterações variadas que corromperam e criaram uma cultura durante alguns milhares de anos, que afetou toda a percepção e a cognição da humanidade a ponto de se dizer tem que parar tudo e começar de novo. Só que esse parar tudo e começar de novo incluiu, e a Bíblia não faz a menor questão de descrever como é que esses outros seres sobreviveram e apareceram do lado de lá, mas não nega que eles apareceram do lado de lá e continuaram. Mas isso não é tudo. Porque os gigantes foram eliminados, os últimos gigantes, pelos homens de Davi. Tem o texto preciso da descrição disso aqui no livro de Samuel. Todavia, se diz que havia uma ação presente, sutil, invisível, inteligente, genial, de uma acumulação de conhecimento que a soma dos humanos todos não podem se comparar a dessa criatura e das demais criaturas semelhantes a essa, que recebe o apelido bíblico de Satã, de o opositor, de o inimigo, e que continua presente, vai crescendo em representatividade, até o ponto que a gente chega nos evangelhos. E nos evangelhos, esse Satã, que também tem outro apelido, Diabolos, o divisor, o que racha no meio, o que esquizofreniza, o que cria os conflitos, ou ele é o opositor ou ele é o esquizofrenizador dos desejos, é o fragilizador essencial de qualquer que seja a vontade boa dos humanos, é relativizada, é o relativizador de todas as uniões, é Diabolos. Presentíssimo na vida de Jesus. Jesus expulsa seres antagônicos sem dar maiores explicações, só chamando-os de espíritos malignos e os manda sair. Esses são mais fáceis de que em relação a eles se pratique libertação.
eles obedecem o nome e a voz de Jesus,